Essa questão é para lá de interessante. Como a Igreja concilia a condenação do antissemitismo com a necessidade de conversão judaica? De acordo com a fonte, a Igreja concilia a condenação do antissemitismo com a necessidade de conversão judaica ao tratar o judaísmo como uma questão estritamente religiosa e não racial ou política. Essa visão, detalhada especialmente no projeto da encíclica Humani Generis Unitas, 1938, baseia-se nos seguintes pontos: 1. Rejeição do racismo e defesa da dignidade humana. A Igreja condena o antissemitismo, porque ele se baseia em teorias racialistas que são contrárias à fé cristã e à unidade da humanidade, que é criada à imagem de Deus. O projeto de 1938 afirma que as perseguições raciais, como as do nazismo, são um desserviço à humanidade e privam pessoas inocentes de direitos elementares. Portanto, a condenação do antissemitismo é um imperativo de justiça e caridade cristã. 2. A questão judaica como fato religioso. Para a Igreja tradicional, a separação entre judeus e cristãos não é de raça, nação ou cidadania, mas sim de religião. O antissemitismo é visto como ineficaz e inadequado para resolver esse conflito, pois a verdadeira questão reside na rejeição do Messias por parte do povo judeu. Assim, a Igreja defende que o ódio ao pecador é um erro e que o zelo deve ser pela verdade, não pela violência. 3. A necessidade de conversão para a salvação. A reconciliação não ocorre através da aceitação do judaísmo como ele é hoje, mas através da conversão. Segundo as fontes, e tem condição única: a salvação de Israel depende de que o povo se arrependa e aceite Cristo como seu Redentor. Item a Oliveira Santa. Utilizando a metáfora de São Paulo, a fonte explica que os judeus são ramos que caíram da Oliveira Santa, a verdadeira religião, por causa da incredulidade, e só podem recuperar a seiva divina ao serem reenxertados nela através da fé em Cristo. Item misericórdia e eleição. Embora a aliança tenha sido rompida pelos judeus ao rejeitarem o Salvador, a eleição, o chamado original de Deus, permanece, aguardando o momento em que eles retornem à casa paterna. 4. Métodos de conversão versus perseguição. A Igreja concilia esses dois pontos, estabelecendo que o retorno dos judeus não deve ser fruto de um proselitismo indiscreto ou de coação, mas sim de item oração e exortação. A Igreja deve rezar fervorosamente e colaborar humanamente para facilitar esse retorno. Item convicção livre. A conversão deve resultar de um estudo reflexivo e livremente formado em espírito de humildade. Item proteção contra o erro. Ao mesmo tempo em que condena a violência física e o ódio antissemitismo, a Igreja deve alertar seus fiéis contra o contágio espiritual e as doutrinas que considera erradas no judaísmo pós-Jesus. O contraste com a Nostra Aetate. A fonte observa que a Declaração Nostra Aetate, 1965, modificou essa abordagem ao omitir o dever de exortar à conversão. Enquanto a doutrina tradicional focava na salvação das almas através do arrependimento, o documento conciliar prioriza o mútuo conhecimento e estima, e o diálogo fraterno, o que, na visão da fonte, acorrentou a Igreja a compromissos que diluem a necessidade da fé em Cristo para a reconciliação.